Áudio vídeo aula número 11. Tema: a influência cultural da igreja. Texto áudio se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que nos diz o seguinte: Deus abençoou os dois e disse: multipliquem, encham a terra, tenham domínio sobre a terra, vocês são os senhores dos peixes, das aves e de todos os animais. Texto extraído da Bíblia Viva. O Senhor nosso Deus nos criou como seres sociais. Instruiu-nos a produzir uma cultura que reflita os princípios espirituais e morais da sua palavra. A cultura antes e após a queda. Quando o homem foi criado por Deus, o seu caráter era bom, até porque tudo quanto Deus fez foi muito bom, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Logo, quando o Senhor anuncia a criação do homem, afirma que este ser será feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Numa clara demonstração, pois, de que o homem teria um caráter exemplar, uma estrutura moral e espiritual que faria lembrar a do próprio Deus. É, aliás, esse significado das palavras de Salomão, ao dizer que Deus fez o homem reto, conforme está registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. A natureza da cultura humana. O texto de Gênesis 1, 26 a 30 mostra que Deus nos criou como seres sociais, que produzem cultura. Cultura é o conjunto de manifestações sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações, tais como música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social e etc. O caráter do ser humano é sobremaneira influenciado por todos esses elementos constitutivos da cultura. Se eles não se coadunam com os princípios da palavra de Deus, então certamente teremos uma cultura desviada para o mal. Sendo imagem e semelhança de Deus, o homem era dotado de um caráter que o tornava o reflexo da glória do Senhor. Olhando para o homem, era possível enxergar o próprio caráter divino, pois o homem era uma projeção de Deus na criação. A primeira característica apontada por Deus neste caráter de sua mais sublime criatura é a capacidade de liderança, o domínio sobre a criação terrena. Ao anunciar a criação, Deus disse que o homem dominaria sobre a criação terrena, conforme está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nesta posição, o homem deveria manifestar um contraste entre ele e as demais criaturas. Ele foi dotado de capacidade extraordinária para criar e desenvolver culturas, bem como extingui-las. Todavia, o fato de poder exercer domínio sobre a criação e de desenvolver culturas não significa que o homem possa fazer o que deseja, ou seja, promover destruições de animais, matança de forma indiscriminada, ou até mesmo que polua a própria terra. Como ser criado por Deus, o homem deveria usar de sabedoria na administração da terra, usando-a para habitação, para seu prazer, tendo boa alimentação ao seu dispor, preservando assim as obras criadas, pois a criação não pertence ao homem, conforme registra o Salmo no capítulo 24, versículo 1. Porém, deve tratá-la com equilíbrio. Deus criou o homem para que reinasse sobre toda a terra. O homem, ao se fazer servo do pecado, perdeu tal domínio sobre a terra, nada mais fazendo, senão o desejo de sua natureza pecaminosa, que o atrai e o leva, inevitavelmente, ao pecado. Seu caráter, portanto, passa a ser moldado pelo pecado, distorcendo a imagem e semelhança de Deus, que lhe foram impressas no momento de sua criação. Por causa do pecado, as culturas criadas e desenvolvidas pelo ser humano estão fatalmente comprometidas pelo mal. A cultura como beleza da criação. Uma das capacidades que diferencia o ser humano dos animais irracionais é a de produção de cultura. O ser humano é mais que criatura, pois existe entre ele e Deus uma relação mais profunda, mais significativa. Ele foi criado para viver numa situação familiar com Deus, numa íntima comunhão, mas devido à sua queda deliberada no Éden, transgredindo a vontade divina, a criação ficou submissa à vaidade. Apesar disso, a beleza da criação ainda se reflete na capacidade que o homem tem de criar e desenvolver cultura. Ainda a expressão da imagem de Deus, e o modo como o fazemos pode ser demonstrado pela nossa criatividade e maneira de construir culturas. Este era o propósito de Deus quando criou o ser humano, e até hoje continua sendo o seu propósito para nós.
O plano original de Deus não foi cancelado pela queda. Ainda refletimos por espelho, obscuramente, nossa natureza original, como portadores da imagem de Deus. A queda manchou a cultura humana. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no sentido espiritual. Porém, após o pecado de Adão, o pecado manchou esta imagem divina no homem, e com isto, alguns traços da imagem de Deus no homem foram perdendo valor. Isto é melhor compreendido ao ver o pecado crescendo e os valores morais perdendo valor, e ver que o homem após o pecado tem uma facilidade muito grande de não cumprir suas palavras, de desrespeitar o próximo e desobedecer o seu Criador e, por conseguinte, produzir culturas voltadas para o mal. A queda fatalmente manchou a cultura humana. Será que os homens de nossos dias ainda são a imagem e semelhança de Deus? Vivemos numa sociedade em que um número considerável de pessoas, e particularmente de líderes de opinião na mídia, televisão, rádio, revistas e jornais, ou seja, principais de âmbito nacional, desprezam e ignoram, até condenam a influência da igreja na dimensão social, cultural, política e até mesmo econômica. Vivemos no tempo de completa e total inversão e falta de valores morais que chegam a ser intolerantes e algumas vezes ferozes até mesmo. Avizinham-se dias em que tememos que as convicções espirituais sejam banidas à força para as filosofias e doutrinas liberais. A cultura pós-cristã está a ser substituída rapidamente por uma cultura anticristã, sob a cobertura de uma inconsistente definição de tolerância e no embalo de multiculturalidade que só serve de pretexto para extinguir pouco a pouco a cultura cristã. A Igreja Evangélica foi a impulsionadora da ideia da separação da Igreja do Estado, embora isso não deva significar que a Igreja ignore o Estado, nem que o Estado faça obstrução à Igreja. É de todo em todo desejável que entre um e outro existam protocolos de cooperação e exista um espaço salutar no sentido de a Igreja se mover no que a sociedade diz respeito, trazendo para ela toda uma intervenção rica em solidariedade, assistência social, promoção da pessoa humana, participação ativa no debate cultural e dos valores que suportam o tecido moral e etc. E as igrejas evangélicas, em caso algum, no meu entender, se devem abster de pronunciar-se publicamente ou não sobre todas as matérias concernentes à vida do homem, mormente os espirituais e éticos, que necessariamente têm os seus desdobramentos sociais, culturais e mesmo políticos. Mas também somos parte de uma igreja em que muitos desvalorizam a influência e a intervenção do espiritual na vida social, cultural, política e até mesmo econômica. Parece-nos que somos uma geração que ainda não conseguiu libertar-se da síndrome de minoria e da mentalidade de cidadão de segunda classe. Temos uma postura meio envergonhada, meio inibida, não porque tenhamos vergonha de Cristo ou do Evangelho, como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas por acanhamento cultural. Tenho a impressão de que, à semelhança dos judeus no Êxodo, ainda nos vemos como gafanhotos diante dos gigantes da cultura, da política, da ciência, da tecnologia, das artes, da literatura e do poder econômico e etc. Afinal de contas, quem influencia quem nessa história? É a sociedade responsável por alguma mentalidade evangélica? Ou é a mentalidade evangélica de gueto responsável pela postura secular? Analisemos a influência da Igreja na sociedade, pessoa a pessoa, em cada um dos seus membros, discípulos de Jesus Cristo vivendo a vida cristã no âmbito da família, da vizinhança, do emprego, de todos os círculos em que possam estar envolvidos, sejam eles culturais, artísticos, desportivos, políticos e etc. Cada um dos seus seguidores de Jesus, individualmente considerado, tem um impacto insubstituível no seu raio de ação, onde quer que esteja, qualquer que seja o momento da história em que se mova. Deus tem um propósito e um plano para ele. Há como que uma ação subversiva em que cada filho de Deus ilumina e salva o mundo à sua volta. É na família, nos vínculos matrimoniais e conjugais que privilegiadamente se registra esta influência. Não cabe em nenhuma estatística a influência que cada pai e mãe deixam na sociedade através do amor, do afeto, do respeito mútuo, da ajuda, do diálogo, da amizade e que se vivem no lar. A esfera do emprego é um contributo
decisivo para a sociedade quando é vivida de acordo com os parâmetros bíblicos de excelência, serviço, dedicação, integridade, honestidade, verdade e respeito. Uma vida transformada provoca mudanças e transformações no mundo à nossa volta e aponta para aquele que é o agente e motor dessa mudança e transformação, diferentes para fazer a diferença. Há uma dimensão de missão, há um mandato cultural na vivência do Evangelho que provoca alterações nas estruturas e nos relacionamentos pessoais, transformados pela relação com Deus para provocar transformação nos relacionamentos sociais. Pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo, deixando marcas que o Espírito Santo usa para levar os outros à salvação. O texto bíblico faz eco desta influência, necessariamente como uma linguagem distinta daquela que hoje utilizamos, mas cujo sentido está a ela completamente vinculado. Na minha análise, a Igreja, a sua liderança em particular e os seus membros em geral, valorizam na sua vida e influência, mais do que tudo, a vertente ética, principalmente a que se dirige à matéria sobre o aborto, a eutanásia, do suicídio assistido, da reprodução com recursos a meios laboratoriais, o chamado bebê de proveta, a sexualidade no que diz respeito aos meios